Logo na entrevista eu tive um princípio de... E infelizmente tive certos receios depois, porque foi literalmente a minha primeira experiência com um profissional, né, no ramo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Fittipaldi e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a minha primeira experiência profissional aqui em Portugal. Na verdade, essa experiência foi somente na entrevista, porque ainda bem que ela não virou a minha primeira experiência trabalhada, né? Isso porque logo na entrevista eu tive um princípio de... E infelizmente tive certos receios depois, porque foi literalmente a minha primeira experiência com um profissional, né, no ramo profissional aqui no país. Eu cheguei em Portugal em novembro de 2023. A minha ideia inicial era voltar a trabalhar com doces, como eu já tinha trabalhado no Brasil antes de vir para cá. Porém, o meu coração sempre bateu mais forte quando o assunto era jornalismo. Então, eu ainda estava tentando entender com o que eu ia trabalhar de fato aqui no país e saí disparando vários currículos no ramo do jornalismo. Em janeiro de 2024, eu recebi a ligação de um rapaz falando que eu tinha sido aprovada, né, que o meu currículo tinha sido selecionado em uma candidatura que eu tinha feito e que ele gostaria de agendar uma entrevista comigo. Até aí, tudo normal, ele perguntou quais os documentos que eu tinha, quais os documentos eu possuía, perguntou onde era a minha morada, se eu tinha como ir até a redação fazer uma entrevista e eu disse que sim. Na época, nós estávamos com um carro alugado, porque não era tão perto de casa, era um pouco distante, dava aí uns 30 minutos, 40 minutos de carro. Nós já estávamos com o carro alugado e eu pedi para o Gui me levar para essa entrevista. O dia estava chovendo muito e quando eu cheguei lá, eu olhei assim, é realmente um dos maiores jornais impressos de Portugal, estava escrito assim, bem grande, não vou falar o nome, né, eu acho que não vale a pena, mas eu não estranhei. Quando eu cheguei, até então, estava tudo normal, tudo ok. Parecia ser um jornal sério, né? Pode até ser que seja, mas talvez a pessoa que me entrevistou não foi uma pessoa de boa índole, mas eu vou chegar nessa parte. Entrando na redação, eu vi que era uma redação relativamente pequena, tinham 2 rapazes trabalhando, e eu procurei pelo fulano, que era o chefe de redação. Os meninos pediram para eu aguardar, eu sentei, aguardei o chefe de redação chegar, e aí ele chegou, me cumprimentou e me conduziu para uma sala, onde era a sala dele, que nós faríamos a entrevista ali. Eu cheguei, sentei, ele até perguntou, você quer sentar aqui, na minha frente, do meu lado? Eu falei, não, acho que faz mais sentido sentar na frente, né? Sentei na frente, né, de frente para ele, começamos a conversar. A entrevista foi super tranquila, durou mais de 1 hora. Eu contei as minhas experiências, tudo que eu já tinha vivido. Foi tranquila, eu não estava estranhando nenhuma parte dessa entrevista. Quando chegou na finalização da nossa conversa, eu já tinha feito todas as perguntas sobre a empresa. O salário era bom, eu teria contrato, seria na vaga que eu queria, que era na redação, né, para escrever conteúdo para o jornal. Era de segunda a sexta, relativamente era uma vaga que eu seria muito feliz trabalhando lá. Porém, eu perguntei pro chefe de redação como que seriam os próximos passos, já fui me encaminhando para pegar minha bolsa e levantar. E aí eu falei para ele, bom, como que funciona agora? Vocês me ligam, né? O senhor me liga para me falar se eu fui aprovado ou não? Eu aguardo? Como que funciona? E aí, nisso, ele já veio na minha direção, segurou nas minhas 2 mãos e olhou dentro dos meus olhos e falou, pra mim você já tá aprovada, só depende de você. Você faz dar certo quando você quer que dê certo? E aí, nisso, eu estranhei, tava sem graça, acenei assim com a cabeça. E aí, ele me abraçou e me deu um beijo na bochecha. Nisso, eu já achei muito estranho, porque eu sei que os portugueses não têm esse costume que brasileiro tem de abraçar, beijar. Português não tem isso. É no máximo um aperto de mão. E aí ele me deu um beijo na bochecha e virou a bochecha para eu devolver o beijo para ele. E aí eu achei muito estranho isso, onde já se viu, né? Eu tava num âmbito profissional ali, fazendo uma entrevista. Por que ele quer que eu dê um beijo na bochecha dele? E aí nisso, na hora que acontece esse tipo de situação, quem é mulher e já passou por isso vai entender, às vezes a gente não tem reação. A gente fica sem entender para onde... que caminho seguir, sabe? E aí ele deu assim a bochecha pra eu dar um beijo nele. E aí, sabe quando você beija bochecha com bochecha? Eu fui tipo como se eu fosse beijar bochecha com bochecha, só que eu virei praticamente a minha cabeça, assim. Porque eu não queria chegar perto dele, que eu falei, esse cara vai me beijar. Detalhe, um rapaz muito maduro, muito mais velho, com certeza com idade aí, mais do que o meu pai até. Não que isso seja algo a comentar, independente da idade, né? Ele não deve fazer nada que saia do que é o normal para todo mundo, né? Então, assim, independente da idade. Porém,
parece que é ainda pior, sabe? Quando a pessoa é mais velha, mas pronto. E aí, nisso, ele olhou assim pra mim, ele olhava pra mim, dava um sorriso assim, e eu querendo sair dali, eu até pensei, eu falei, meu Deus, se esse cara vier pra cima de mim, tentar alguma coisa à força, eu juro que eu vou colocar tudo que eu aprendi, meus golpes do Muay Thai, eu vou colocar agora pra treinar com ele, porque eu não vou aceitar. Já aconteceram outras situações em ônibus, em metrô comigo, eu morava em São Paulo, então tudo muito cheio, muito lotado o tempo todo. E eu me revolto, eu fico irritada, parece que eu viro Hulk, sendo que eu não tenho como tentar bater de frente, sabe? Mas na hora era o único pensamento que tava na minha cabeça. Eu preciso sair daqui porque tem algo errado, tem algo muito errado, mas se acontecer alguma coisa e ele vier pra cima de mim, eu juro que eu vou pra cima. Foi isso que veio na minha cabeça, porque eu estava fechada dentro da sala dele, onde eu não sei se outras pessoas iriam ouvir se eu gritasse, sabe? Mas enfim, eu acabei ficando muito chateada porque eu tive medo de acontecer mais vezes. O trauma que uma situação negativa deixa na gente, depois eu tive medo de fazer outras entrevistas. Eu tive medo de ser chamada por homens para fazer outras entrevistas. Porque eu pensei, meu Deus, será que é a visão que eles têm de brasileiras aqui? Porque ele me falou que ele já tinha entrevistado várias brasileiras. E aí eu meio que liguei os pontos. Não tinham mulheres trabalhando naquela redação. Por que não tinham mulheres trabalhando na redação? Tudo bem, eram só 2 homens e o chefe, né? Então 3 homens. Por que não tinha uma mulher ali? Por que será que não tinha, sabe? O que será que deve ter acontecido? Você que é mulher, que vai trabalhar em outros locais, desconfie sim. Fique com o pé atrás sim. Infelizmente, nós estamos propícias a ter esse tipo de situação em qualquer país, em qualquer lugar. Eu fiquei mais confortável de ter o guia ali comigo, porque ele foi me levar. Então, quando eu entrei no carro, ele me perguntou, nossa, deve ter sido boa, né, a entrevista, como foi? Ele perguntou todo animado, porque ele sabia que era uma vaga que eu iria gostar muito de trabalhar, né? E aí, na hora, eu só falei pra ele, vamos e no caminho eu te conto, só quero sair daqui. E aí, ele viu que tinha alguma coisa de errado, só que até então ele achou que simplesmente eu tinha ido mal na entrevista, enfim, achou que tinha sido algo assim, né? E aí, eu contei pra ele também ficou muito travado, assim, na hora. Depois ele falou que queria voltar lá. Eu falei que não era pra voltar, que... Enfim, né? A gente tinha acabado de chegar no país, ainda todas as questões documentais. Então, eu não dei sequência com esse assunto. Eu simplesmente deixei pra lá, bloqueei o número do cara e nunca mais quis saber desse jornal, nem de mandar nenhuma candidatura pra essa vagas nesse jornal. E passou. Mas é o que eu tô comentando no sentido de tenham sempre um pé atrás, sim. Por mais que, Carol, então eu não vou fazer nenhuma entrevista se for homem. Não é isso, mas deixem a pessoa avisada, sabe? Se não tem quem vá com você, avise os familiares pra você mandar uma mensagem, pelo menos falar que tá tudo bem, porque, infelizmente, pessoas más estão em todos os lugares do mundo. Esse não é o tipo de vídeo que eu gosto de trazer aqui no meu canal pra vocês, porém eu tinha que contar, eu tinha que compartilhar isso. Eu já tinha falado sobre o meu burnout em um outro vídeo, e eu tinha comentado dessa experiência negativa e falei que quando eu estivesse pronta eu apareceria aqui para contar e dar mais detalhes do que de fato aconteceu. Então é isso, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo que eu posto da minha vida aqui em Portugal. Um beijo e até o próximo vídeo.